A casa Hopfield foi construída no século XIX no meio de um campo. Era uma casa vitoriana muito clássica, com empenas, plantas rastejantes, extravagantes toques góticos e uma maldiçãozinha mortal para dar o tom. Esse é o canal O Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo. Bem-vindos a outra história do canal. O homem que a construiu foi Edward Fawkes, supostamente um empresário bem-sucedido que, como tantos vitorianos, queria construir uma casa bonita, grande, muito extravagante, para fundar nela uma dinastia. E foi por isso que ele acabou construindo a casa Hopfield. Obcecado por essa ideia de construir sua dinastia dentro das paredes da casa, Fawkes parecia ter uma espécie de obsessão positiva. Tão positiva quanto pode ser uma obsessão, é claro. Pelos descendentes da sua família. Pelo futuro das gerações da família Fawkes. Então, o que ele fez? Ele decretou que apenas os familiares deviam permanecer na casa, que a casa jamais deveria ser ocupada por alguém que não fosse da família. No entanto, quando seu neto veio a herdar a casa, ele a considerou grande demais para suas necessidades. Ele não tinha interesse em ocupar uma casa tão grande. E o que ele fez, contrariando a vontade do avô, decidiu alugá-la. E essa ideia de alugar a casa para estranhos talvez tenha sido o grande erro que o neto do Fawkes cometeu. Os primeiros a ocupar a casa, os primeiros a alugá-la, foram um casal sem filhos. E, infelizmente, segundo relatos deles mesmos, eles foram fortemente atormentados quase que desde o primeiro dia em que moravam na casa. Eles alegavam que o clima da casa era pesado demais para eles. E que o fantasma do velho Fawkes aparecia o tempo todo os assombrando e os ameaçando, exigindo com essas ameaças que eles deixassem a casa. E como bom senso só tem os que estão vivos para poder contar histórias, foi o que os dois fizeram. E, no decorrer da história, vocês vão ver que foi uma decisão muito inteligente. Os moradores seguintes, e houveram moradores seguintes, isso me impressiona demais, do jeito que as pessoas são supersticiosas, e considerando a atmosfera que a tal casa passava para seus moradores, pelo menos segundo o primeiro casal, eu imaginei, sempre imagino pelo menos, que casas desse tipo deveriam ser extremamente difíceis de alugar ou vender. No entanto, essa história vai contra tudo isso, porque houveram muitos moradores. E as pessoas seguintes a ocupar a mansão Fawkes foram uma mãe e sua filha. Só que certa manhã, a mãe, que era viúva, por isso foi morar na casa apenas com a filha, só as duas, foi encontrada morta na cama. E segundo os relatos, havia uma expressão no rosto dela, mesmo morta, de extremo horror. Depois desse acontecido, é lógico que a filha mudou-se da casa imediatamente. Após mais esse episódio bastante funesto, como eu disse antes, são as pessoas de bom senso que vivem para poder contar histórias depois. E a família Fawkes considerou que aquilo ali já estava bom, né? Que eles não queriam mais daquilo. E simplesmente colocaram a casa à venda para se livrar dela. E, incrivelmente, encontraram um comprador. Um capitão do exército e sua esposa acabaram adquirindo a casa. E é aí que as coisas ficaram ainda mais complicadas, ainda mais assustadoras, como se já não estivessem assustadoras o bastante. Porque em certa noite, o capitão foi encontrado morto em um dos corredores. Nas suas costas estava cravado um dos seus punhais indianos. Ele tinha uma espécie de coleção de punhais da Índia.
Esse punhal estava cravado nas costas dele. O crime nunca foi solucionado. A polícia nunca conseguiu desvendar o assassinato. Eu suponho que a esposa tenha que ter sido suspeita, né? Mas ela não foi presa, não foi considerada assassina. E depois disso, claro, ela também se mudou da casa. Então, na década de 1920, a casa foi comprada por outra família, a família Dalton, que talvez não soubesse lá o que estava comprando. Mas uma das filhas da família, chamada Sheila, relatou as terríveis experiências que eles tiveram enquanto moravam na casa. Segundo ela, ela odiou a casa desde o primeiro momento. Ela pôs os olhos na casa e ela sabia que ela não queria morar ali. No entanto, seu pai insistiu demais que queria muito a casa. Ele não abriu mão de comprá-la e eles acabaram indo morar lá. Sheila relata que no primeiro Natal que ela passou na casa, ela estava se preparando para a ceia, para a festa de Natal, quando sentiu um pesado golpe na cabeça. Alguma coisa a feriu. Só que não havia ninguém com ela no quarto. Em um outro episódio, ela simplesmente acordou embaixo da cama. Ela afirma que não tinha como ela ter caído no chão da cama, né, ter caído da cama para o chão e ter rolado para baixo da cama. Aquilo, é claro, mexia demais com o psicológico dela. E vocês conhecem aquela expressão, nunca está tão ruim que não possa piorar um pouquinho? Pois parece que essa casa é uma fã ardorosa dessa expressão. Porque como se não pudesse ficar ainda pior, um dia o irmão da Sheila, que era um rapaz muito popular e que inclusive estava indo muito bem em Oxford, simplesmente, sem qualquer razão aparente, desceu até o porão da casa e cometeu suicídio por enforcamento. Não parecia haver qualquer razão. Era um rapaz feliz, bem-sucedido, que parecia ter uma carreira brilhante pela frente. A mãe da Sheila jamais conseguiu superar essa perda. Ela jamais conseguiu seguir em frente diante da morte do filho e acabou morrendo pouco tempo depois. E é claro, a Sheila culpa a casa e sua atmosfera terrível por esses acontecimentos. Então, anos mais tarde, a casa foi novamente vendida. Dessa vez quem a comprou foi o Conselho do Condado de Hampshire. E eles decidiram transformar a casa em apartamentos para alugar. Era uma casa realmente muito grande, né? Subdividiram toda em apartamentos e a alugaram. Isso parecia ter posto fim à maldição da casa. Só que rumores de acontecimentos estranhos envolvendo os moradores da casa continuaram a acontecer e a rondar o lugar anos e anos a fio, mesmo depois dela ter sido transformada em apartamentos. Ao longo dos anos, a casa jamais conseguiu se livrar da fama de amaldiçoada que adquiriu. A atmosfera em torno dela sempre foi carregada de histórias e mistérios. Tanto que até hoje no site do Hampshire Santo Clube é possível encontrar comentários muito interessantes de quem ocupou os apartamentos do lugar. Se você for ler esses comentários, tem muitas histórias de gente que em algum momento ocupou um apartamento lá, que afirma ter presenciado algum tipo de fenômeno ou presença estranha. Claro que para contrabalancear, também há muitos relatos de pessoas que dizem que nada viram e que nada de estranho há na casa. Um comentarista que dizia ser vizinho e ter morado em frente à casa, afirma ter visto várias vezes coisas como vultos estranhos na janela. Até hoje é possível encontrar esses relatos envolvendo a casa. Nunca se sabe aonde começa a lenda e onde ela termina. Quais são os fatos e quais são as histórias. Seja como for, a casa adquiriu fama. E mesmo hoje, estando muito descaracterizada, sendo basicamente uma espécie de prédio de apartamentos, parece que essa essência jamais vai deixar a mansão. Pessoal, eu vou ficando por aqui. É essa a história. Quem gostou, deixa aquele like pra gente.
Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, acompanhe o canal. Abraços, fui!